Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça, que o amor, que a bondade e que a misericórdia do Senhor esteja contigo e com a tua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da série O Maior Missionário do Mundo. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a vida, sobre o ministério, sobre a personalidade deste homem extraordinário, deste homem admirável, um missionário, um apóstolo de Jesus chamado Paulo, ou também conhecido como Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Ontem nós aprendemos, nós ouvimos, nós estudamos um pouquinho sobre a conversão, né? Que Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo apoiava, não, tem que matar mesmo, esses cristãos aí, esses hereges, tem que morrer mesmo. Mas Paulo, então, de perseguidor, passou a ser perseguido quando Paulo se encontrou com Cristo no caminho de Damasco. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos encontramos com Cristo verdadeiramente, quando nós nos deparamos, quando nós nos defrontamos com Jesus, a nossa vida, a minha e a sua, nunca mais é a mesma, ou será a mesma. Perceba como você era antes de você conhecer a Cristo, antes de você andar no caminho de Cristo. Uma intimidade, um encontro com Jesus, eu digo encontro verdadeiro, viu? O encontro verdadeiro com Cristo transforma a vida de qualquer pessoa. Transformou a de Paulo. E Paulo agora estava cego, porque a luz, a glória de Jesus ofuscou o apóstolo Paulo. Mas Deus deu a visão a um homem usado pelo Senhor, ungido de Deus, chamado Ananias. Deus disse a Ananias, você vai ali em uma rua que eu vou te mostrar e você vai curar, você vai ungir e vai curar os olhos de um homem. E Ananias perguntou, o que é este homem, Senhor? É Paulo. E Ananias perguntou, que Paulo é esse, Senhor? E Deus disse, Paulo de Tarso. Ananias disse, meu Deus, sem querer ser chato, sem querer ser inconveniente, mas esse Paulo aí, não é o Paulo que anda atacando, que anda perseguindo os cristãos, não. E Deus disse, é ele mesmo. Ananias disse, como é que eu vou lá, Senhor? Se eu fiquei sabendo que Paulo está vindo para Damasco, para me prender, não só a mim, mas todos os que servem ao Senhor, que acreditam em Jesus, como é que eu vou visitar Saulo? Como é que eu vou na casa ver esse homem? Eu vou ser preso. E Deus disse, vai, porque Saulo não é mais o mesmo. Pode ir, Ananias, porque agora Paulo me segue, Paulo me serve, Paulo agora está convertido. Ananias foi e orou sobre Paulo, e enquanto Ananias orava pelo apóstolo Paulo, como se fossem escamas, caíram dos seus olhos. E Paulo então voltou a enxergar. Mas preste bem um detalhe que talvez você não saiba. Mesmo com a cura, mesmo Paulo voltando a enxergar, Paulo ficou com a deficiência na visão. Paulo não enxergava bem depois desse episódio. Em alguns momentos na Bíblia, você vai encontrar Paulo falando sobre dificuldade de enxergar. Não com essas palavras, mas, por exemplo, tem um momento em que ele pede os pergaminhos para que ele lesse, e ele pede que os pergaminhos sejam escritos com letras grandes. Paulo tinha dificuldade de enxergar. Em outro momento ele fala de uma limitação para ler. Em outro momento, um pouco mais profundo ainda, você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o espinho na carne de Paulo. Quando eu fazia faculdade, quando eu fazia o seminário, eu fiz um TCC, um estudo, uma monografia sobre o espinho na carne de Paulo. Qual era o espinho da carne que Paulo tinha, que Paulo sofria? E eu comecei a pesquisar sobre o que os teólogos, famosos teólogos, escreveram sobre isso. E são muitas as especulações, são muitas as
às teses que estes teólogos levantam. Tem alguns teólogos, escute bem, tem alguns teólogos que defendem a hipótese de que este espinho era uma dificuldade que Paulo tinha, uma luta que Paulo travava com relação à homossexualidade. Eu estou dizendo para você do que alguns teólogos dizem. Mas e você, pastor? O que é que você acredita? Dos seus estudos, pastor Mário, qual foi a conclusão que você tirou? Olha, de acordo com os estudos, de acordo com a própria Bíblia, juntando ali o quebra-cabeça, juntando as pecinhas da vida, das palavras de Paulo, o espinho na carne é bem provável, não estou taxando nem afirmando, mas é bem provável que este espinho na carne era a visão limitada que Paulo tinha. Em um momento, Paulo pediu a Deus 3 vezes para que Deus tirasse este espinho na carne. E Jesus então disse a Paulo, Paulo, para de pedir isso, porque a minha graça te basta. E Paulo então se conformou em viver com esta limitação. Mas isso não limitou a sua missão. Paulo era um homem muito estudioso, como falamos ontem, no episódio de ontem. Paulo era muito culto, mas Paulo era muito sincero. Mas Paulo também, amados, era um homem assim bem tempestivo, viu? Chamado pavio curto, né? Paulo era chamado pavio curto, porque Paulo, uma vez, Paulo fez dupla missionária com um cidadão chamado Barnabé. Os dois pregavam o evangelho juntos, uma dupla missionária ali, 2 servos de Deus pregando o evangelho. Um dia, João Marcos também não era discípulo de Jesus. Quando Cristo esteve aqui, Marcos era muito jovem ainda, mas Marcos tem um livro escrito na Bíblia, que é o Evangelho de Marcos. Um dia Marcos, muito jovem, Marcos disse que queria fazer essas viagens com Paulo, porque Paulo fez muitas viagens missionárias. Paulo viajou por diversos países, pregando o evangelho, anunciando, abrindo igreja, fundando igreja. E então Marcos disse que queria ir em uma viagem dessas aí. E Barnabé disse, Paulo, Marcos quer ir com a gente, João Marcos, como é que você acha? Não, vamos. Vamos sim. Agora, Barnabé, diga para Marcos que não é fácil não, viu? E pregar o evangelho não é fácil não. E Barnabé então conversou com Marcos e disse, Marcos, você vai mesmo? Eu vou. Mas na hora H, na hora de viajar, Marcos tremeu na base. E Marcos disse, olha Barnabé, eu pensei melhor, eu não vou mais não. Oh, meus amados, isso irritou Paulo profundamente. Paulo ficou muito chateado. Tá vendo aí, Barnabé? Olha esse menino aí, ó. Quis ir com a gente, agora deu para trás, não quer ir mais. É um covarde. Estressado, viu? Paulo era bem estressado. O tempo passou. Depois de um tempo, olha Marcos de novo. Barnabé, me dá uma segunda chance. Eu quero fazer essas viagens, eu quero pregar, eu quero ser um servo de Deus, eu quero ser um missionário, Barnabé. Me dá uma segunda chance. Barnabé então foi a Paulo. Paulo, o menino quer vir de novo. E Paulo disse, como é que é, Barnabé? Não, Marcos quer uma segunda chance. Ó, de jeito nenhum. E a Bíblia diz que a discussão de Paulo com Barnabé foi tão forte que os dois romperam, que os dois racharam. E então Paulo fez uma nova dupla com Silas e Barnabé formou dupla com o menino Marcos. Só que desta vez Marcos segurou a peteca, desta vez Marcos estava transformado pelo poder do Espírito, e Marcos então formou uma dupla poderosa com Barnabé, se tornou um apóstolo poderoso, tanto é que tem um livro escrito na Bíblia por ele, levando o seu nome. A verdade, meus amados, é que Deus escolhe pessoas diferentes, né?
para liderar, para pregar, para ser instrumento nas mãos dele. Paulo, um homem extremamente inteligente, dedicado a Deus, um homem consagrado ao Senhor, mas com um pavio extremamente curto, muito estressado em alguns momentos, mas ainda assim, Paulo se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A tradição diz que o apóstolo Paulo media mais ou menos 1,70 m de altura, mas quando Paulo se ajoelhava, Paulo tocava no céu. Paulo tinha uma oração extremamente poderosa. Paulo quando falava, irmãos, Paulo quando pregava, Paulo quando orava, Paulo movia o céu com a sua oração. E é sobre esta oração poderosa, a oração de Paulo, que nós vamos conversar no episódio de amanhã. A lição de hoje é que não importa qual seja o seu temperamento, não importa qual seja a nossa personalidade, Deus pode nos usar, Deus quer nos usar como nós somos. Ele vai nos polindo aos poucos. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. E quando nós aceitamos o chamado de Cristo, quando nós aceitamos o chamado de Deus para a sua obra, para sermos um servo dEle, Ele então vai nos polindo, Ele então vai nos transformando, Ele vai nos moldando de acordo com o seu caráter. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos aceita como nós somos. O Senhor nos aceita, o Senhor nos chama com os nossos defeitos, com as nossas debilidades, com as nossas limitações. E o Senhor vai nos transformando, Pai, com a unção do Teu Santo Espírito. Continua, meu Deus. Continua nos moldando, nos transformando, nos tornando, meu Deus, instrumentos poderosos em Tuas santas mãos, como foi o apóstolo Paulo. E que nós, assim como o apóstolo Paulo, possamos dizer que nós não mais vivamos, ó Deus, mas que o Senhor Jesus viva em cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz para a tua vida e para a tua família. Compartilhe. Compartilhe esta série, compartilhe este episódio, compartilhe esta palavra, esta unção. Deus vai te recompensar, viu? No nome santo de Jesus. Até amanhã.